sei o que fazer pra me defender. Eu chamo por ele, Deus meu, Deus meu. Ele logo vem ao meu socorro e me pergunta: por que está abatida, noiva amada minha? Eis que faço nova todas as coisas. Vou reconstruindo um novo caminho pra você passar. Quando o deserto vem me assolar, as marcas do passado querem me sufocar. Tristeza toma conta do meu ser. Não sei o que fazer pra me defender. Eu chamo por ele, Deus meu, Deus meu. Logo vem ao meu socorro e me pergunta: por que está abatida, noiva amada minha? Eis que faço nova todas as coisas. Vou reconstruindo um novo caminho pra você passar. Eis que faço nova todas as coisas. Vou reconstruindo um novo caminho pra você passar. O deserto foi pra te fazer crescer. Não há mais marcas do passado pra te fazer sofrer. O deserto foi pra te fazer crescer. Não há mais marcas do passado pra te fazer sofrer. O deserto foi pra te fazer crescer. Não há mais marcas do passado pra te fazer sofrer. O deserto foi pra te fazer crescer. Não há mais marcas do passado pra te fazer sofrer.
Som. Ei, 1, 2. Som. Ei, 1, 2. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Boa noite, pessoal das redes sociais que estão acompanhando esse culto nessa noite também. O Senhor se faz presente aqui no seu lar neste momento, nessa noite. Gostaria de convidar vocês para vir um pouco mais para frente, se possível. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome bem grande e
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céus. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Ao que está sentado no trono, aleluia, Jesus. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Poderoso Deus,
Aleluia, Jesus. Poderoso é o seu nome, Senhor. Nós já podemos sentir a sua presença neste lugar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por ser o nosso socorro, Senhor, na hora da angústia, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, Senhor, chegarmos a Ti, Senhor, sem nada pagar, Pai. Aleluia, Jesus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém. Louvado seja Ele. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Nós vamos orar e consagrar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Então, se você trouxe hoje, pegue agora em sua mão. Talvez você não trouxe, já entregou no meio da semana ou ainda vai preparar, mas nós vamos consagrar da mesma forma. Eu gostaria que você estivesse em reverência a Deus nesse momento. Pai, nós oramos a Ti e consagramos na sua casa os dízimos, as ofertas, valores, ó Deus, que são investidos na sua obra como semente, que depois nós colhemos como bênçãos dos céus em nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos sonhos, nossos projetos. Que cada um desses meus irmãos que estarão dizimando, ofertando agora, como aqueles que já o fizeram e ainda vão fazer, possam estar debaixo, ó Deus, das comportas abertas dos céus. Eu oro, eu louvo e eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Se você vai dizimar, ofertar, faça com alegria. Os demais podem sentar para esse próximo louvor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, não de longe, nunca mudaste. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aliança, Deus de
Louvado seja o nosso Deus. Coloque-se em pé para a leitura do texto, da palavra. Nós vamos ler o Salmo 91, versículo 1. Então já encontre na sua Bíblia. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de dizer que esse culto, como todos os demais de domingo, eles são transmitidos pelas redes sociais, pelo Facebook da Catedral do Reino, como pelo meu, pastor João Paulo Cândido, também pelo YouTube posteriormente, e o site da igreja, que é www.ieqserranegra.com.br. Então você pode acompanhar depois. Algumas pessoas acompanham enquanto está sendo gravado ao vivo, outras pessoas de repente estão dentro de uma igreja e acompanham depois. Não há problema algum, porque a bênção ela te alcança da mesma forma. Então, inscreva-se em nossos canais, acompanhe em nossas redes sociais, para que você sempre possa ser abençoado pela palavra de Deus. Bom, acredito que encontraram Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Digam amém. Digam graças a Deus. Agora pode se assentar. Essa declaração, ela fala de bênçãos, da proteção e do cuidado de Deus para com a nossa vida. E essa palavra, esse versículo, essa frase, essa menção, ela é muito forte para a vida daqueles que tomam posse. O Salmo 91, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, ele não foi escrito por Davi e nem por Salomão. Muitas pessoas acham que todos os salmos eles foram escritos por Davi e alguns por Salomão. Alguns estudiosos dizem que essa palavra ela foi mencionada por Moisés, mas também não tem como se provar. E o autor, ou melhor, o escritor, porque o autor é Deus, o escritor dela nem nos importa por conta do poder dela. Então eu quero que você grave muito bem isso, embora essa palavra é muito conhecida, mas grave muito bem isso, não só nos seus ouvidos, na sua memória, mas grave no seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sombra significa estar guardado, estar à sombra de alguma coisa, ou estar à sombra de alguém, significa que estar protegido daquilo que pode vir do alto. Isso é estar à sombra. E Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer em abençoar com o cuidado, com a proteção, aqueles que o buscam de verdade. Aqueles que se colocam debaixo dessa proteção, aqueles que se colocam debaixo dessa sombra, debaixo dessa bênção. Então, o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar debaixo de uma proteção divina. Estar debaixo de uma proteção divina. Quando criança, principalmente os meninos, né? É comum, em meio à escola, em meio às brincadeiras nas ruas, é comum às vezes crianças, adolescentes ou juniores, né, pré-adolescentes, eles acabarem brigando. Por mais que tenham amizade entre si, é muito comum, às vezes entre amigos, né, juniores, pré-adolescentes, eles acabarem brigando. E eu me lembro, e eu acredito que cada um aí se lembra, que os meninos nessa idade, né, 12, 13 anos, enfim, pré-adolescentes, eles sempre se valiam quando eles tinham um irmão mais velho. Então o irmão mais velho passava segurança. Aquele que intentasse brigar, eles logo imaginavam, eu não vou
bater nele, vou colocar assim, não vou bater nele porque ele tem um irmão mais velho, ele pode chamar o irmão mais velho. Então o mais novo vive ou vivia à sombra do mais velho, e isso lhe oferecia certa proteção. Agora imagina estar sob, debaixo da sombra do próprio Deus. Aí não são os meninos de rua, não são moleques, um termo comum no nosso vocabulário, não são os moleques que vão se intimidar em brigar, vão se intimidar em mexer. É o nosso inimigo ou os nossos inimigos espirituais, porque nós temos um arquirrival e esse tem um exército à sua disposição. Mesmo que alguns não gostem de falar e de ouvir sobre esse assunto, mas o nosso grande inimigo, que é o diabo, ele tem um exército à sua disposição, um exército de demônios, que Paulo ele fala aos Efésios, melhor, ele classifica aos Efésios como hostes espirituais da maldade, potestades, principados em lugares celestiais, que são demônios que agem para impedir que a bênção chegue até nós, para impedir que aquilo que Deus delibera, aquilo que Deus envia, chegue até nós. É por isso que Daniel, ele se aplicou dentro dos seus tempos de consagração. A Bíblia diz que ele se aplicou a orar por 21 dias, jejuava e orava por 21 dias. E ao término de 21 dias, quando o anjo da anunciação, o anjo que traz as boas novas, Gabriel, chega até ele, a Bíblia diz que Gabriel já chega se justificando. E ele diz assim, olha, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que você se colocou, se aplicou em oração, as suas orações, o seu clamor, ele já era ouvido no céu. Mas quando eu vinha, o príncipe do reino da Pérsia, ele interferiu o meu caminho, ele me bloqueou. Então Deus, o Pai, precisou enviar Miguel, o arcanjo de guerra, para liberar o caminho, para que a resposta da oração chegasse até você. Desde o primeiro dia foi ouvida, mas eu tive problemas para entregar. É como a pessoa que tem problema de entrega, compra um produto que vai ser entregue pelo correio, e aí diversas situações, a de agora é o correio em greve, então demora e às vezes nem chega. Então esses principados, ou às vezes chamados de potestades do ar, são soldados exclusivos do inimigo para impedir, ou pelo menos tentar impedir, que bênçãos de Deus cheguem até nós. Tem demônios, tem anjos decaídos que lutam se aproveitando de brechas, de ilegalidades, a pessoa que cai no pecado, enfim, a pessoa que vacila na fé. Então existe uma classe de demônios que vai agir naquilo. Existe outra classe de demônio que vai trabalhar, ou seja, vai achar, vai buscar trabalhar em enfermidades, em situações físicas, em situações almáticas, em situações psicológicas. Então vai procurar enfermidades, patologias. E existe a classe que vai buscar impedir. É como se fossem demônios que fizessem barricadas entre o céu e a terra, para impedir que a bênção de Deus chegue até a vida de alguns. E de novo, eu volto nisso. Aí a Bíblia diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra desse descansa. Não é descansar de trabalhou um dia inteiro no pesado, então precisa repor as energias físicas. É descansar na fé, é descansar dos problemas, é descansar das preocupações, é descansar daquilo que tenta tirar a paz, é descansar das notícias ruins, dos diagnósticos ruins. É esse descansar. Estar debaixo das asas de Deus nos faz descansar. Então esse é o significado. Essa palavra, ou a menção desse esconderijo, transmite a ideia de segurança, de não ter que se preocupar, não ter que se preocupar de ser roubado espiritualmente.
é estar abrigado, longe das ameaças do inimigo. É estar descansando, é saber que Deus está cuidando de tudo. Quantas pessoas eu não converso, quantas pessoas eu não ouvi, quantas pessoas que eu não atendi, pessoas que têm medo do futuro, pessoas que têm medo de acontecer algo de mal, de sofrer um acidente, pessoas que têm medo de perder tudo, ou seja, ela não descansa. A mente, o coração, o entendimento não descansa, está sempre ocupado em se preservar de alguma coisa. Não consegue descansar, porque o descanso, ele está só debaixo dessa cobertura de Deus, só debaixo desse refúgio. Esse refúgio, ele é um lugar secreto. Não é qualquer um que o identifica. Embora ele é aberto a todos, o convite é para todos, mas não são todos que o identificam. Nós conhecemos pessoas que são muito boas, são pessoas boníssimas no que diz respeito às coisas desse mundo. A pessoa, ela é boa pagadora, a pessoa, ela, não digo que ela não mente, mas ela evita a mentira, ela é uma pessoa de palavra, mas ela não descansa à sombra do Onipotente. Está sempre servindo como alvo do inimigo. Quantas pessoas boas, pessoas de índoles boas, que eu não conheço, que se queixam, eu não sei o que está acontecendo com o meu salário. Antes de chegar já vai. Antes de eu recebê-lo, eu já devo mais do que ele. Quantas pessoas boas não faliram? Quantas pessoas boas não padeceram, não morreram de enfermidades? Quantas pessoas boas não tiveram o casamento desfeito? Quantas pessoas boas que eu conheço não têm problemas com os filhos nas drogas? Os filhos perdidos? Quantas pessoas boas? Porque elas são boas para o patrão desse mundo, mas não estão debaixo das asas do Onipotente, não abrigam no esconderijo do Altíssimo. E provavelmente você conhece pessoas assim, pessoas que são muito boas, mas que não estão no esconderijo do Altíssimo, não vivem da proteção de Deus. São pessoas que confiam na força do próprio braço, pessoas que estão lutando com as forças humanas. E lutar com as forças humanas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, não funciona. Não funciona. É só a presença de Deus em nós e a nossa posição espiritual debaixo das asas de Deus que nos dão proteção contra essas investidas do inimigo. Eu posso ser muito bom nos conceitos aqui da terra, posso ser admirado por muitas pessoas, eu posso ser elogiado por todos aqueles que me conhecem, mas se eu não estiver no esconderijo do Altíssimo, se eu não estiver debaixo das asas do Onipotente, eu não estou protegido das investidas do inimigo. Então eu reforço, eu digo novamente, eu conheço pessoas boníssimas, pessoas de um caráter assim irreparável, pelo menos aparentemente irreparável, que não estão debaixo das asas do Onipotente e por isso sofrem nesse mundo, padecem nesse mundo. Pessoa vive de lutas, e pior do que viver de luta é viver de derrotas. Pior que viver de luta é viver de derrota. Então estar debaixo das asas de Deus, estar no refúgio de Deus, estar no esconderijo do Altíssimo, é estar em harmonia com a verdade bíblica acerca de quem é o nosso Deus, acerca de quem é o nosso provedor, acerca de quem cuida de nós, da pessoa que cuida de nós. Outro salmista, ele escreve no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isso é reconhecer
Isso é reconhecer que muitas das batalhas que nós enfrentamos nesse mundo, elas só podem ser aliviadas por Deus. Para vencer as grandes batalhas da nossa vida, nós precisamos estar energizados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá paz para lutar. É a palavra de Deus que nos dá garantia de vitória. É a palavra de Deus que nos blinda. Se o nosso corpo, ele precisa de um sistema imunológico para enfrentar os vírus, as bactérias e tudo aquilo que é um inimigo invisível no ar, o nosso espírito precisa estar imunizado pela palavra de Deus, se nós não quisermos cair pelas investidas do inimigo. Nós não estamos isentos de sofrimento. Nós não estamos isentos de luta. Isso não significa que a nossa vida ela vai ser só de tranquilidade agora. Não significa isso não. Significa que nós seremos abastecidos de força para lutar. Nós seremos municiados, né, das ferramentas, das armas de Deus. Então, de novo, Efésios, né? As armas que Deus nos dá. Em Efésios 6 tem uma listagem disso. Depois você pode ler na sua casa. Estar debaixo das asas de Deus, estar no esconderijo do Altíssimo, faz com que nós tomemos posse dessas armas. Quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, nós não só entendemos as lutas que vêm contra nós, como nós percebemos o propósito de Deus e nós somos levados a vencer. A Bíblia, a história conta que quando, em uma das ocasiões que o templo de Jerusalém ele foi destruído, muitos judeus eles tiveram dificuldade de entender que habitar em Deus era muito mais do que ter aquele lugar para ir. Quando o templo foi destruído, a grande maioria dos judeus eles se perderam na fé, porque eles depositavam a sua fé no lugar, não em Deus. Assim como muitos hoje depositam a sua fé em um lugar, às vezes depositam a sua fé em uma pessoa, em uma figura. Eu não vou fazer menção, citar nomes aqui, principalmente porque nós estamos transmitindo esse culto, e de repente pode ser mal entendido. Mas tem muitas pessoas que elas acham assim, olha, se não for pela palavra daquele pastor, eu não vou ser abençoado. Se não for naquele lugar, a minha bênção ela está só lá naquele lugar. Não é dessa forma que funciona. A nossa bênção ela está em Deus. Então quando o templo foi destruído, eles se perderam na fé, porque eles imaginavam que eles precisavam exclusivamente daquele lugar para estarem protegidos. E Deus mostrou que era Ele a verdadeira proteção, era Ele a verdadeira segurança, era Ele a verdadeira bênção que eles precisavam. Muitos judeus pararam de cantar, muitos judeus pararam de salmodiar, que era o louvor deles na época, por estarem longe de Sião. Até tem um salmo, o Salmo 137, que depois se transformou numa música assim, que explodiu de sucesso nos anos 70, né? Uma música americana, porque falava da saudade que eles tinham de Sião, estando eles na Babilônia. Então eles escravizados, os judeus escravizados, eles trabalhando, né? Arrancando lá o capim às margens dos rios da Babilônia, e era até isso que a música fala, e eles lembravam de Sião. Eles se lembravam de Sião, mas eles não cantavam porque eles achavam que eles tinham que cantar só lá. Imagina se eu deixar para orar somente aqui, só aqui nessa igreja. Nós estamos com as atividades, os cultos reduzidos por conta da pandemia, todo um protocolo de segurança. Então imagina se os dias que não há culto eu não ore também em casa, eu não leia a Bíblia na minha casa, eu não assista, eu não procure literatura que vão me fortalecer na fé. Se eu não fizesse isso na minha casa, eu falo por mim e cada um por si, se eu não fizesse isso na minha casa, nos lugares onde eu estou, se eu não pensasse na palavra de Deus, mesmo estando longe aqui dessa construção,
provavelmente agora eu também não estaria aqui, porque já teria me contaminado com as coisas do mundo. Então Deus, Ele está dizendo que é Ele o nosso refúgio. Não é uma placa de igreja, não é uma denominação, não é um ministério, não é um pastor, ou um bispo, ou um reverendo, ou um profeta, ou um apóstolo, um título que surgiu nesses últimos tempos. Como algumas pessoas dizem, para eu ser abençoado, para eu estar bem, para eu estar em paz, eu preciso estar em contato com o bispo tal, com o apóstolo tal, com o pregador tal, com o pastor tal. Não, é Deus quem é a nossa bênção. A nossa bênção, ela não está em homens ou mulheres, que seja. Eles não têm capacidade de reter a nossa bênção. Só Deus é quem pode nos abençoar. Somente Deus é o portador daquilo que nós precisamos. As coisas desse mundo muitas vezes nos aliviam. A pessoa, ela está doente, ela procura um médico, ela procura um tratamento, aquilo vai aliviar. Mas não é aquilo que vai resolver. Às vezes a pessoa é curada do corpo e ficam as sequelas na alma. Só Deus tem o poder de mudar, de transformar, de virar por completo a nossa vida. Nesse mundo, o máximo que nós temos é um tratamento paliativo. Deus é quem é definitivo. Deus é quem é peremptório. Deus é quem transforma tudo. O nosso Senhor, Ele não é uma entidade territorial. Nós não podemos dizer assim, tal lugar, o Deus de tal lugar, o Deus lá na Índia é tal. A divindade na Índia, infelizmente, é um animal, é a vaca. Em tal lugar é esse, no Oriente é tal. No Japão é Buda. Nós não podemos dizer assim, e aqui é Deus. Não, Deus, Ele é o soberano. Deus, Ele é tudo para todos. Tudo para todos. Alguns ainda vivem de engano, vivem de idolatria, mas Deus, Ele é tudo. Ele pode abençoar, transformar todos ao mesmo tempo, e ainda assim, não se esvaziar nenhuma gota da sua divindade e do seu poder. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus de José do Egito. Ele é o Deus de Daniel e os seus amigos na Babilônia. Foi Deus do seu povo na Síria. Foi Deus na Fenícia. Foi Deus no Império Romano. Continua sendo Deus no período da tribulação e da grande tribulação. Ele continuará sendo o grande Deus. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, a igreja, ela pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Pode viver das grandes maravilhas de Deus. Nós podemos descansar à sombra do Onipotente. O salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. O escritor bíblico, ele usa a palavra sombra. Na verdade é uma metáfora para proteção, para cuidado. Ele estava acostumado com regiões de deserto, e numa região deserta, onde o sol era escaldante, os perigos eram dos mais diversos, cobra e tudo mais. E então ele estava dizendo, naturalmente, fisicamente, estamos debaixo de um sol escaldante, estamos expostos a animais, a insetos e a tudo mais. Espiritualmente, estamos debaixo da sombra do Onipotente. Ele complementa depois dizendo no versículo 2, direi ao Senhor,
meu refúgio e meu baluarte, minha bandeira. Deus meu, em quem eu confio. Posso enfrentar qualquer coisa que for. Continuo confiando no meu Deus. Continuo entregando incessantemente a minha vida com tudo aquilo que faz parte dela ao meu Deus, ao onipotente. O termo original para onipotente é Shaddai, El Shaddai, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, um nome que foi revelado pelos patriarcas que peregrinavam em fidelidade a Ele, a promessa divina. Receberam essa nomenclatura de Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e continuaram a perseverar. Deus é todo-poderoso. Não há problema que possa me subsistir se eu colocar diante de Deus. Não há preocupação que vai me levar ao sofrimento se eu apresentar diante de Deus. Aí ele diz assim: direi ao Senhor, Yahvé, eu sou o que sou, Deus de aliança. Quando o Senhor ele foi perguntado a respeito do seu nome, ele disse assim: Yahvé. Yahvé significa eu sou o que sou. Não vai caber no seu entendimento quem eu sou. Você não vai conseguir medir, você não vai conseguir mensurar o meu poder. Nem tenta imaginar que você vai conseguir me decifrar, Deus dizia. Não pensa que eu vou caber no seu entendimento. Eu sou o Yahvé. Eu sou o que sou. E por fim ele diz: Deus meu. Tu és o meu Deus. Elohim. Deus meu. Quantas palavras, quantos termos poderosos em apenas 2 versículos. Versículo 1 e 2 do Salmo 91. Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus meu, eu sou o que sou. Na verdade não era uma oração pedindo nada, era um louvor a Deus. Senhor, eu não consigo te mensurar, mas eu te louvo à medida que eu puder. Na minha limitação eu te louvo. Quem será o meu problema diante do grande Deus que eu sirvo? Que é uma enfermidade, que é um desemprego, que é uma briga corriqueira colocada diante do grande Deus que nós servimos. Vivemos à sombra do Onipotente, descansamos na palavra de Deus. E quem crê, diga amém. Coloque-se com o pé no seu lugar. Nós vamos louvar mais uma vez. Como eu já venho dizendo, os nossos cultos, as nossas atividades, elas estão tendo não só frequência, mas um tempo reduzido por indicação das autoridades, né, vigilância sanitária e todas as outras. Nós não podemos dar bobeira, vamos colocar assim, com o vírus, com contaminação. Então vamos aproveitar bem esse tempo. Eu gostaria que você louvasse a Deus. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Não se distraia com nada. Não deixe o seu pensamento ir para lugar nenhum. Louve a Deus. Adore a Deus com louvor. Renda-se diante de Deus com louvor. Lembre-se, Ele é o Deus onipotente, o todo-poderoso, o grande eu sou, o El Shaddai, Elohim Adonai. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Vejo que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Com as mãos estendidas aqui à frente, para o nosso projeto de vida, nós estamos rumando para o final de um ano que foi tão difícil, um ano que foi tão complicado para tantas famílias. Tantas pessoas perderam entes queridos, pessoas tiveram a vida alterada por conta da pandemia, mas nós cremos que Deus ele ainda pode fazer um grande milagre. Pai, nós oramos e colocamos diante de Ti em oração, Senhor, os nossos projetos para esse ano. O Senhor ainda pode realizar sonhos, o Senhor ainda pode fazer maravilhas, e nós cremos, ó Deus, quando nós finalizarmos, quando nós estivermos no dia 31 de dezembro, ó Pai, entregando esse ano na sua casa, diante do Teu altar, nós ainda faremos um balanço e perceberemos que muitas bênçãos foram derramadas sobre as nossas vidas e sobre a vida de pessoas que nós amamos. Nós cremos, nós confiamos e nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes de orar encerrando, só reforçando. Acompanhe-nos pelas redes sociais, siga-nos pelo Instagram, acompanhe pelo YouTube, principalmente pelo site da igreja, né? Você vai digitar lá Catedral do Reino, Igreja do Evangelho Quadrangular, e você vai achar, né, todas as mídias a respeito dessa obra. Tá bem? Agora com os olhos fechados. Pai, nós Te louvamos por essa noite. Te louvamos pela oportunidade que tivemos de estar na Sua casa mais uma vez, diante do Teu altar, Te louvando e recebendo a Sua palavra que é bendita para nós. O que eu peço agora é que despeça o Teu povo em paz para os seus lares.
debaixo da sua proteção, da sua segurança. Que todos tenham uma noite de descanso na sua presença. E que amanhã de manhã as suas promessas elas se renovem sobre cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe agora na volta para a sua casa de uma forma poderosa. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida. Vai na bênção, vai na paz. 1000 graus! Nós vamos trazer o som do céu nessa noite!